Muito bom dia, programa Mais Saúde, recebendo novamente o nosso caríssimo doutor, professor, doutor José Cláudio Casari, que é o chefe do Departamento de Oncogenética do AC Camargo, né, do Hospital AC Camargo, aqui em São Paulo, e professor de Medicina da PUC do Paraná e da Universidade de Positivo, as duas lá em Curitiba. Ele aqui em São Paulo conosco, nos dando assim o privilégio de todo esse conhecimento que, né, contribuindo aqui para o programa Mais Saúde. Zé Cláudio, perguntas assim que o pessoal faz geralmente. Todo tumor é câncer? Mulher após menopausa, ela pode ter câncer de mama? Como prevenir? Doenças emocionais, psicológicas, como depressão, estresse, podem levar a desenvolver um câncer? Qual a diferença entre anemia e leucemia? Ambas podem levar ao câncer? E, segundo uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, do Rio, de 2019, teve um aumento muito grande no número de cânceres infantis. E aí, o que está acontecendo? A gente, Gisela, primeiro, maravilhoso estar aqui com você. Obrigada. Obrigado novamente pelo convite. E o que a gente está vendo é que a incidência de câncer está aumentando em todas as faixas etárias. Tá? A gente nunca teve tanto câncer como a gente tem hoje. Aí todo mundo fala assim, é porque estão diagnosticando mais precocemente, estamos vendo mais, as pessoas estão fazendo mais exames. Mas é só isso? Não é só isso. A gente sabe que quando a pessoa faz exames preventivos, o que muda é o diagnóstico precoce, mas você não muda o diagnóstico. Perfeito. O que está acontecendo é que a gente está tendo mais casos de câncer, né? Uma das explicações epidemiológicas que é muito interessante, ela diz respeito à própria pirâmide da nossa população. O Brasil, ele sempre teve uma pirâmide onde a idade mais velha ocupava o topo e a idade mais jovens, né, que são as crianças e os adolescentes, ocupando a base. Essa pirâmide da população, à medida que as pessoas começaram a ter menos filhos, hoje está num formato de um barril. Então, a gente tem hoje uma população muito grande aqui da base, que hoje ela já está na faixa dos 40 anos de idade, e é a faixa de pessoas que a gente mais tem hoje representadas na população. Então, quando a gente corrige o dado de adultos com câncer pela população que a gente tem hoje naquela faixa etária, esse número não é expressivo. Olha. Então, provavelmente esse reflexo do que a gente tem essa impressão, que as pessoas falam assim, nossa, eu nunca vi tanto câncer em idade jovem. Isso. Nunca vi tanta gente com câncer de mama com 30, 40 anos, né? É lógico, existe componentes genéticos, mas existe esse efeito da população hoje que era dessa base, que hoje chegou nessa faixa etária e estão começando a ter tumores. Já na infância a gente já não pode dizer o mesmo, né? Porque a gente tem menos criança. Como é que a gente tem mais câncer? Então, possivelmente, a gente está aprendendo ainda, a gente ainda não tem uma resposta definitiva, mas possivelmente são fatores relacionados à gestação da mãe. A gente precisa entender que a exposição ambiental, ela começa intraútero. Então, hoje existe um conceito de prevenção intraútero. A gente não faz prevenção quando tem 50 anos. A prevenção para a gente começa desde o dia que a gente nasceu e, no caso da mulher grávida, durante a gestação. Então, o que a mulher está comendo, o bebê está comendo também. O que ela está bebendo... que ela está usando de plástico com café quente, que quando eu vi uma gestante fazendo isso, Nossa, eu não aguentei, eu fui falar com ela. Os bisfenóis todos. O bisfenol, gente, fala um pouquinho. Os bisfenóis, eles são componentes químicos cancerígenos. Eles são extremamente tóxicos para as nossas células e eles causam mutação nas nossas células normais, que vocês lembram do programa anterior, né? São essas mutações que fazem uma célula normal ir virando um tumor
né, benigno primeiro e depois um tumor maligno. Aliás, você tem uma pergunta sobre isso, né? Então, sobre tumor... se todo tumor é câncer. Não, nem todo tumor é câncer, porque o tumor benigno não é câncer, tá? O câncer, a gente tem o mesmo sinônimo que tumor maligno. Então, tumor maligno é sinônimo de câncer. Mas tumor benigno não. Tumor benigno é essa fase que antecede o tumor maligno e que também já é uma célula que já tem uma modificação genética, mas ela não se espalha, geralmente ela não afeta a pessoa, mas às vezes a gente tira, porque muitas vezes esse tumor pode virar um tumor no futuro, um tumor maligno no futuro. Uma dos diagnósticos precoces, por exemplo, você falou de leucemia, né? A leucemia, ela dificilmente abre como um quadro agudo, tá? É muito comum a pessoa com leucemia, ela ter sintomas de anemia antes. Então, anemia é diferente de leucemia, são coisas muito diferentes. Mas muitas vezes a leucemia, ela por conta já das células se proliferando dentro da medula óssea, que é a fábrica do nosso sangue, tá? Dentro de cada ossinho que a gente tem uma fábrica de sangue. Se as células da leucemia crescem nesse espaço, eles não deixam as células do nosso sangue proliferarem e a pessoa fica com anemia. Então, o sinal mais precoce de leucemia é a queda do número de hemácias, que é o que dá anemia, a queda do número de plaquetas, que pode dar sangramentos, e às vezes a gente chama de petequias, são pequenas pintinhas que aparecem na perna principalmente, ou quando a pessoa bate, aparece uma mancha roxa. Então, não é uma mancha roxa pequena, é uma mancha roxa grande. Então, uma batida pequena com uma mancha roxa desse tamanho, que história é essa? Às vezes até a articulação começa a ficar cheia de sangue, então alguma coisa está errada. E às vezes os glóbulos brancos, antes de aparecer a leucemia também caem, porque a defesa da pessoa cai muito, a imunidade cai demais. Então, são sinais precoces de anemia. Fadiga, cansaço, anemia, perda de imunidade, infecções de repetição e esses hematomas e essas pintinhas que aparecem. Aí a leucemia já é o tumor maligno. Entendi. Só que ele é um tumor maligno do sangue. É um câncer do sangue. Né? Perfeito. Você tinha perguntado também... Menopausa, que a mulher sempre que entra na menopausa, ela é uma candidata a ter um câncer de mama, principalmente. Então, câncer, o maior fator de risco é o envelhecimento das nossas células. E é o único que a gente, infelizmente, não consegue resolver, né? Adoraria poder voltar. Eu quero ter 10 anos a menos, quero ter 20 anos a menos, mas o tempo só anda para frente. Inexorável. Só Agora, anda para frente. Justamente, será que então é por isso que se fala muito de jejum, né? Eu aprendi jejum há muito tempo atrás para outra coisa, para melhora de memória, essas coisas. Mas hoje se fala muito de jejum e há muito tempo a gente sabe que o melhor, entre aspas, odeio essa palavra, anti-aging, é a restrição calórica, né? Por quê? Porque a gente evita justamente das células se multiplicarem e, consequentemente, evita o risco de uma delas né, aparecer com algum erro de fabricação, como você diz. Hoje a gente já tem muito estudo epidemiológico mostrando que pessoas que fazem jejuns, que fazem jejum intermitente, ou que tem até menos nutrientes do que essa abundância toda que a gente tem hoje, né? Porque hoje, comer, você vai no mercado, pega um saquinho, alguma coisa, né? Antigamente você tinha que caçar, plantar, né? Você tinha um trabalho, era um esforço comer, né? Então, as pessoas hoje que têm dietas com restrições calóricas ou praticam essas práticas que são orientadas por nutricionistas sempre, não façam isso sozinhos. Então, jejum intermitente, existe uma técnica para isso, jejuns prolongados, elas têm menos risco de câncer. Olha que interessante. E elas diminuem, provavelmente, aqueles efeitos que a gente chama de oxidantes, que eu falo que é o enferrujamento da célula. Porque um ferro não oxida,
né? Fica Quando ele enferrujado, fica é. enferrujado, É. as nossas células também, elas ficam enferrujadas. Então é uma oxidação das nossas células. Para que a gente faz para não enferrujar? Atividade física, comer direito, ser feliz, ter fé. Ó. Então, a gente já está dando uma receita aí para as pessoas. Só que lembrem, felicidade é a escolha de vocês. Olha, A felicidade está dentro de cada um de nós. olha. Você precisa abrir o seu coração, se doar. Quando a gente se doa, a gente é feliz. Bom, programa Mais Saúde, agradecendo assim a sua participação, convidando a assistir esses programas de primeiro mundo realmente em termos de informação no Canção Nova Play. Divulguem, porque são realmente informações preciosas, e mandando um beijo grande lá para os nossos irmãos portugueses e festejando os 20 anos da TV Canção Nova aqui em São Paulo, que coincidem com os 20 anos Do Departamento de Olha que Oncogenética bárbaro. do AC Camargo. Então, gente, um beijo grande e até o próximo programa.